partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Olá, que linda mensagem do Momento Espírita nós trazemos através dessa mídia extraordinária. Talvez só sobre essa mensagem poderíamos falar por um longo tempo, mas hoje o assunto não é a morte, o assunto é a vida. E eu convido você, e estou aqui muito feliz, podendo refletir junto com vocês que estarão em casa, no trabalho, em qualquer lugar, aproveitando esse momento prazeroso entre todos nós, para que possamos, então,
refletir a vida. Gostaria de dizer para vocês que a gente é só papagaio, a gente só transmite aquilo que a gente recebe dos outros, que são os verdadeiros pensadores, que são os artistas do intelecto. E eu queria dizer, então, que a fala nossa de hoje é aproveitando carona em um médium extraordinário, porque todos os artistas, todos os músicos, todos os poetas são médiums, né? Quando recebe uma mensagem, uma poesia, escreve uma música, existe a intenção clara de que a espiritualidade superior transmita através daquela mensagem que será versada, cantada por milhões de pessoas, muito tempo, aquela mensagem, e possa levar alguma coisa de bom para as pessoas, para os jovens que tanto gostam de cantar, e que dissipe-se por todo o planeta, então, aquela pequena, grande mensagem. E hoje nós vamos refletir, do ponto de vista da doutrina espírita, uma música de um poeta do nosso tempo, contemporâneo a todos nós, né? Que o foi, o Gonzaguinha. O que é? O que é? E pegamos carona, então, nessa melodia belíssima e queremos refletir, junto com você, o que é a vida. E a vida, meu irmão, o que é? Nestes dias diferenciados que nós estamos vivendo, e não só de ordem particular, mas no âmbito coletivo, planetário, poderíamos dizer, e não só envolvendo as comunidades e a humanidade encarnada, mas todo o complexo da Terra que envolve tantos os encarnados como os desencarnados. Mais do que nunca, talvez, nós estamos sendo levados a refletir sobre a vida. E pensando nesses dias, os porquês disso ou daquilo, né? Saindo para cá, ainda há pouco, tive a notícia de mais um companheiro meu, um companheiro nosso, um colaborador, que ontem veio a falecer, fazer a sua partida, como disse o Vitor Hugo agora há pouco, né? Fazer a sua partida do mundo, da matéria, do mundo das formas, por conta desse vírus desafiador que está nos colocando todos à prova. E aí, de repente, nós nos pegamos refletindo os porquês de tudo isso, dessa ou daquela situação, por que aconteceu com o outro, por que aconteceu comigo, que situação desoladora, de sofrimento, de inquietude, de dúvidas, que vida é essa que eu estou levando, né? O porquê de tudo isso, e mesmo a finalidade de tudo isso. Nós, os espíritas, os espiritualistas, entendemos que para tudo tem um propósito. Se Deus, na sua magnitude, é sábio, bom, perfeito, né? Tem que ter um propósito tudo o que acontece na nossa vida. E a doutrina espírita, então, vem dentro da sua transparência, da sua tranquilidade, nos dizer desse propósito, para que nós possamos, então, passar melhor, compreender melhor, até mesmo nos consolar diante das dificuldades, as exacerbadas, mais difíceis. Então vamos lá, vamos entender tudo isso. Qual a finalidade da vida? Para que a gente possa compreender esse momento, nós temos que fazer uma pequena viagem e compreender no seu sentido cósmico,
qual a finalidade da nossa vida. Seria a nossa vida uma mera brincadeira de Deus? Porque ora nós estamos sob ternas alegrias, festejando um namoro, uma conquista, um casamento, uma vitória, que seja material, psicológica, intelectual, espiritual, e de repente nos vemos abraçados com terríveis sofrimentos, se não de nós para conosco, com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que nos têm a parte querida da vida, porque ninguém vive sozinho, então nós nos relacionamos com as pessoas e com as coisas, e nos sentimos melhor ou não, de acordo com essa relação, a saudabilidade dessa relação, as conquistas, o resultado de tudo isso. Então, de repente, nos vemos diante de situações altamente complicadas, dificultadas, para não dizer terríveis, verdadeiros suplícios que muitos de nós, muitos dos seres humanos, têm passado nestes dias de tamanha provação. E a doutrina espírita tem o dever, na sua competência, por isso nós somos aqui meros papagaios, trazemos então a notícia, a consolação, o entendimento, a compreensão dos iluminados espíritos de luz, braços que são dessa grande que Jesus manifesta na Terra, nós chamamos de uma forma mais materialista, a grande empresa do bem, que Jesus é o gestor maior. Então, nós trazemos através da doutrina espírita esse esclarecimento. Vamos lá. Como dizia o poeta, lembrando, porque nós estamos pegando carona, né? Não vou repetir isso. Como dizia o poeta, e a vida? E a vida o que é? O que é nossa vida? Diga lá, meu irmão, pedindo para o outro também opinar. Ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? Guardemos esse verso para depois a gente continuar fazendo a nossa reflexão. Como dizia ainda esse poeta, mas e a vida? Ela é maravilha, o sofrimento? Ora, nós estamos na bonança, ora estamos na desgraça, e nós vamos aprender que não existe desgraça, porque se tudo que Deus coloca para nós, seja dificultoso ou seja esplendoroso, é graça, porque é aquilo que nós precisamos naquele momento. Então, e a vida é maravilhosa, o sofrimento, ela é alegria, o lamento? O que é? O que é a vida, meu irmão? Olha que pergunta interessante que o poeta faz, iluminado através de uma intuição, com certeza de um benfeitor. O que é a vida? O que é a vida, meu irmão? Somos todos um projeto de Deus. Todos, eu, você, o mais superior, o inferior, né? Todos, desde o mais abjeto das criaturas até o iluminado espírito de luz, comandando as esferas intergalácticas por aí afora. Somos todos um projeto de Deus. E um projeto que Deus fez e diz, já é um projeto vitorioso. Todos nós somos um projeto vitorioso de Deus. Deus, em sendo perfeito, não faria nada imperfeito. Só que Deus nos cria em semente. Deus nos cria para que possamos eclodir, como diz um autor espírita. O espírito, cada um de nós, nascemos. O espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal,
acorda no homem e um dia irradiará no anjo. Essa é toda a saga que nós temos de ordem cósmica. É lógico que eu estou falando para pessoas que compreendem que a nossa passagem por aqui é diminuta, é transitória. Nós, para entendermos essa colocação aqui, atribuída a Leon Denis, é que nós somos seres cósmicos, que nascemos na simplicidade, na ignorância e nos tornamos arautos de Deus um dia. A pergunta 115 do Livro dos Espíritos vai nos deixar bem claro isso logo em seguida. Vamos lá. A doutrina espírita então esclarece. Olha só que coisa magistral. A vida. O que é a vida? É a oportunidade bendita de evolução. A pergunta 115 do Livro dos Espíritos que diz: os espíritos são criados bons e maus? Olha só que coisa interessante, porque nós vemos pessoas aí que parecem estarem por toda a sua existência bons, e outros nem tão bons, e outros ainda maus, né? Inteiramente maus, que parece que tem a perversidade no coração, na mente, destruindo as coisas próprias e as dos outros, trazendo dificuldades inúmeras para si e para a sociedade. Então essa pergunta é magistral. Os espíritos são criados bons, alguns e outros maus? E a resposta é clara e sábia: não. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, porém com uma missão. Deus a coloca como se fosse um tropismo para todos nós, essa missão de nos tornarmos perfectíveis, tanto quanto a criatura é permitida ser perfeita. Porque perfeito completamente é só Deus, é só o Pai. Mas nós temos uma perfeição a alcançar. Olha que coisa extraordinária. Nesse sentido é que nos aproximaremos, nos assemelharemos a esse Pai, que é todo perfeito, e nós seremos, então, um pouco dessa perfeição do Pai. O tempo é que vai diferenciar para cada um de nós. Mas somos criados, então, simples e ignorantes para eclodirmos em possibilidades extraordinárias de crescimento, de vitórias, de conquistas, a partir dessa pequena semente que existe intrinsecamente. Deus, quando nos cria, nos coloca essa semente para ela eclodir, vamos dizer assim, numa árvore magistral de aperfeiçoamento, para nos tornarmos um dia realmente muito felizes, nos tornarmos um dia verdadeiros seres de luz. Então vamos lá, olha que coisa extraordinária a doutrina espírita nos coloca, que consolo, que esperança nos é colocado diante mesmo das dificuldades que estamos passando por ora. Então a doutrina espírita nos mostra a importância da vida nesse mundo, que representa nada mais do que um dia de escola. Nós vamos para um curso, né, de uma faculdade que seja, e que vamos passar talvez milhares de dias na faculdade aprendendo, e depois ainda vamos continuar. Aqueles que desejarem, e todos quererão evoluir, melhorar, se tornar mais sábios, mais práticos, mais eficientes. Vamos fazer os nossos mestrados, vamos fazer os nossos doutorados, e na aplicação da vida diária da nação, com certeza estaremos todos os dias, através da experimentação, evoluindo mais e mais infinitamente. Então, essa colocação, mostrando-nos a importância desse dia de escola, que não deve ser malbaratado, que não deve ser desconsiderado, porque talvez a lição daquele dia vai demorar muito tempo para poder voltar. Então a lição que nos é colocada nessa passagem, nessa reencarnação, nesse momento da vida presente, talvez
demore um bocado de tempo para se organizar de novo. Por isso Jesus, uma fala interessante, dizia: acertai-vos enquanto estais a caminho, porque muito é organizado no projeto da nossa reencarnação para que tudo esteja o mais conciliado possível, para que se resolvam as nossas pendências, as nossas sombras, as nossas encrencas com aquelas pessoas que estão naquele momento na família, no trabalho, na sociedade ao nosso lado. Por isso Cristo foi sábio quando disse: acertai-vos enquanto estais a caminho, porque a oportunidade bendita daquele dia de escola, que poderá demorar muito. A lição do outro dia de escola pode ser outra, também interessante, mas aquela de ontem talvez pode demorar muito para se organizar todo aquele projeto de novo, porque cada um tem o seu âmbito, o seu séquito de encrencas, de necessidades. Então, para se organizar, tudo aquilo acontecendo de novo, as oportunidades às vezes demoram muito para serem acertadas. Olha que coisa interessante, que usando da fala do Cristo nós podemos, sob a ótica da doutrina espírita, valorizar a vida de agora. Como também nos mostra o esclarecimento da doutrina espírita, a transitoriedade dessa passagem. Ainda há pouco a mensagem do momento espírita: partidas e chegadas. Nós estamos aqui só de passagem, como dizia a música, né? A vida é trem-bala, parceiro, e você é só passageiro, prestes a partir. Que grande verdade também nessa música. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso entendimento. Ainda que a nossa vida seja muito importante, nós precisamos entender que ela é passageira. Como dizia o poeta, o Gonzaguinha: há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que a vida é um divino mistério, também é. Claro que é. Tem coisas que nós não conseguimos compreender e temos que ter, então, a paciência, a fé, o entendimento de que nem tudo que nos acontece talvez seja esclarecido nesse momento, porque a nossa vida se compõe agora desse dia de aula, mas ela é multiplicadas vezes dias de escola e anos a fio de aulas e mais aulas, para que no corolário do tempo nós possamos ajuntar então essas contas e olhar para trás e dizer: eu cresci, eu avancei, eu estou melhor, porque é verdade, nós estamos melhor do que jamais estivemos. Aí para trás nós já fomos tudo o que talvez de que não presta. Hoje, se a gente ainda não está prestando, ainda nós somos o melhor de nós mesmos. Mas vamos trabalhar para prestar. Vamos entender o que a doutrina espírita nos passa. E no outro verso, o poeta coloca: a vida é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Olha quanta sabedoria esse médium que um dia colocou-se, talvez, no interior do seu quarto, na intimidade da sua casa, para escrever essa música. A vida é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Deus nos cria por amor e nos dá a oportunidade, então, de crescermos dessa condição simples, ignorante, aproveitando todas as possibilidades que estão à nossa volta, pelo universo afora, para nos tornarmos verdadeiramente iluminados um dia. Olha que coisa extraordinária a vida! Aí está a saga desse homem, nessa figura que nós achamos muito interessante. Olha o nosso caminhar. Nós estamos passando dessa condição em mal, caminhando para a tecnologia, para o computador, para deixar daqui uns dias essa tecnologia e passarmos a começar a sermos iluminados
para um dia lá na frente ser verdadeiramente iluminados. Então, assim caminha o homem na sua epopeia. E desde a condição ali do primata até a iluminação plena de cada um de nós, inúmeras reencarnações, inúmeros dias de aula nós teremos aprendendo em cada um. Então, através das múltiplas reencarnações, ora absorvido em bonanças que passam, ora sob o guante da dor que também passa. Tudo é passageiro. Nós estamos aqui no mundo das formas, no mundo transitório. Então, as alegrias podemos conquistá-las sim, com saudabilidade. Você quer trabalhar muito para você ter uma vida um pouco mais farta, para que você possa dar uma condição mais saudável para a tua família, para que você possa ter um conforto razoável e merecido? Claro que você pode lutar. É importante tudo isso, porque nessas relações que nós vamos criando através desse caminhar, nós vamos experimentando os desafios. Nós vamos conseguindo, com certeza, aprender com os outros, aprender com os nossos erros, aprender com os erros dos outros. Vamos aprender o que ou como administrar na hora boa. Vamos aprender como administrar nas horas difíceis. É a nossa epopeia. Vamos lá. E ainda diz o poeta Gonzaguinha para nós: você diz que a vida é luta. É prazer, com certeza. Todos os dias nós levantamos e temos desafios inúmeros para enfrentar. Mas nós não podemos, e Deus não quer, que nós nos enlutemos e nos cobramos de cinza. Não é isso. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer também que nós tenhamos o prazer da vida. A vida tem que ser prazerosa. E nós vamos encontrar esses prazeres saudáveis, importantes, sob a ótica saudável de enxergar as coisas e até mesmo os problemas, até mesmo as dificuldades, até mesmo os desafios, que são aquelas situações que quando nós conseguimos superá-los, claro que nós temos uma alegria imensa, claro que nós vamos nos autopromover, sem que o outro precise saber, sem que nós precisemos dizer para o outro, eu não preciso. Existe um ditado que fala assim: você pode ser melhor do que o outro, mas o outro não precisa saber. Então, quando nós levantamos, como diz o poeta, você diz que a vida é luta, é prazer. Ele diz, outra pessoa, uma outra ótica, ele diz que a vida é viver, ela, já outra pessoa, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. Olha o estado depressivo dessa criatura. O primeiro diz que a vida é viver, ou o segundo ali, como um dia eu perguntava para um companheiro muito humilde, muito simples, que passou pelas nossas vidas por aí, e que tinha uma sabedoria própria. E eu cheguei para ele e disse: Boni, o que você espera do amanhã, do outro dia? Aí ele olhou na simplicidade que o caracterizava e disse: Cláudio, eu vivo um dia depois do outro. Essa é a minha esperança. Eu vivo cada dia, como Jesus até mesmo, então, relembrando aqui, né? A cada dia a sua tarefa, o seu mal, a cada dia o que nos compete viver naquele dia. Então, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o inferno é sofrer. São visões dentro da poesia do Gonzaguinha. Vamos lá. E Deus, como aquele pai de amor que nós frisamos ali atrás, que Ele nos dá então a vida para que possamos crescer de forma extraordinária, ininterrupta e infinita.
para nos iluminarmos, nos permitindo, através dessas experiências, através do livre-arbítrio que já foi aqui versado muitas vezes nas reflexões da União Espírita, nos permite que o livre-arbítrio se faça pleno, cada vez mais pleno no nosso ser. Para que então, escolhendo, tendo a liberdade de escolher, eu possa experimentar a consequência dessas escolhas e crescer. Então, Deus vai te escolher qualquer caminho. Mas qual o caminho da felicidade? Porque se Deus nos permite escolher qualquer caminho, então é lógico que nos incomodemos com isso e perguntemos qual o caminho da felicidade. E daí nós diríamos, sob essa mesma ótica orientadora da doutrina espírita, o caminho da felicidade é o teu caminho. Como assim? O meu caminho? Sim, o teu caminho. O caminho que você escolher. Esse é o teu caminho. Esse caminho te levará à felicidade. Mas se eu escolher o caminho errado, também vai te levar à felicidade. Ah, mas eu escolhi o caminho das trevas, também vai te levar à felicidade. As eternidades que serão diferentes, o tempo que será diferente, a longevidade desse teu caminhar que vai ser diferente. Mas ele vai te levar à felicidade. E para Deus não importa se você levou 1 milhão de anos para chegar a essa iluminação plena, ou você vai levar 10 bilhões de anos, Deus te receberá da mesma forma. Não importa para Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não importa para Deus se eu levo 1 milhão ou 1 trilhão de anos para chegar aonde Ele nos marcou para chegarmos um dia todos. Por isso que o Cristo falou, nenhuma ovelha vai se perder. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Agora o tempo depende de nós. E essa longevidade, essa eternidade é nosso problema. Não é problema de Deus, não é problema de Jesus. Esse problema é nosso. Então esse caminho, que de repente pode ser o caminho do erro, e que na consequência desse erro, nós faremos um dia o caminho do retorno para o acerto, só vai demorar um pouco mais, mas nos levará à felicidade, com certeza. Deus nos dará o tempo que for necessário, de acordo com a nossa possibilidade. Deus entende que cada um está no seu tempo de crescer, de maturar, de acordo com as situações, o seu livre-arbítrio, o empenho, as suas tendências, consequência das suas escolhas. Então Deus respeita sempre o nosso desejo. Sempre Deus respeitará o nosso desejo. Daí a importância de nós valorizarmos essa vida agora, de aproveitarmos esse dia de escola, que na verdade é um trabalho de campo. É um trabalho de campo onde nós vamos experimentar as nossas possibilidades, juntamente com aqueles que nos rodeiam, para então crescermos juntos. Porque é da lei que aqueles que já têm um pouquinho ou um maior entendimento auxiliem os retardatários, auxiliem aqueles que estão ainda um pouco ou muito equivocados. É da lei isso, por isso nós temos essa contingência enorme, essa pleiade infinita de espíritos luminares, dentre eles o Mestre Jesus, a nos auxiliar sempre, para que possamos cada dia mais, errar menos e acertar mais. Então, como dizia o poeta, lembrando ainda a nossa música, somos nós que fazemos a vida, não é o outro. O problema que o outro talvez nos traz era porque é nosso, mas é ele que está se prejudicando.
Não somos nós os prejudicados, é aquele que faz. Então, somos nós que fazemos a vida como der, como puder ou como quiser. Olha aí, estampada a realidade do livre-arbítrio, para que possamos crescer, então, sobre tudo isso. Mas sempre desejada, ou seja, Deus sempre vai respeitar o nosso desejo. Eu quero ser um ladrão. Muito bem, meu filho, você pode ser um ladrão. Eu quero me iluminar, eu quero me esforçar, eu quero pegar aquela mensagem do Cristo que diz assim: a porta é estreita e fazer o quanto me for possível. Quero, desejo passar por essa porta. Deus, da mesma forma, nos permite que hajamos assim. Então, sempre o nosso desejo será respeitado. Ainda que caminhemos pelo vale da morte, dos erros, dos atrapalhos, ainda assim que caminhemos sobre os equívocos milenares, porque eu não sei se vocês sabem, espíritos existem que desejam caminhar por essa senda do mal, porque não existe o mal em realidade, existe a ausência do bem. Então, porque eles estão se ausentando do bem, se apresentam então naquele momento o mal. Porque o mal não é perene, o bem é perene. O destino nosso é o bem. E ele se consubstancia então no apogeu da nossa caminhada. Ele é perene. O mal é simplesmente um equívoco de passagem, um erro do caminho, que será consertado no momento ou no outro. Estamos todos querendo ser felizes. Ainda, usando a figura infeliz do ladrão aqui, ainda o ladrão que vai na tua casa te roubar, ele está fazendo aquilo pensando que é o caminho da felicidade dele. Ainda que seja aquela felicidade dele se dar conta de, poxa, eu consegui subtrair esse esse celular que roubou no meio da rua. Aquele momento, ele acha que está sendo feliz com aquilo. Uma felicidade equivocada, mas ele está buscando a felicidade dele. Assim como o outro que chega e dá a mão para o próximo. E auxilia, e é caritativo, e é bom, e é proativo com o seu semelhante, com as pessoas, com as coisas. Esse também está buscando a sua felicidade. Daí a necessidade de darmos sempre uma outra chance. Para quem? Para nós mesmos. Essa chance sempre existirá, porque Deus jamais nos abandonará. Por mais que nos atrapalhemos, por mais que joguemos fora o nosso dia de escola, que é a nossa reencarnação, Deus nos dará outra oportunidade. Aí é o problema do tempo. Sempre Deus nos dará outra chance. Nós nos perdoaremos e nos daremos outra chance. Mas nós já poderíamos estar lá na frente. E estamos aqui ainda, marcando o passo, resgatando os nossos débitos, consertando os nossos remendos, provando as nossas necessidades. Então, esse tempo aqui é doloroso, que para muitos parece ser uma eternidade. Daí aconteceu no passado a ideia das penas irremissíveis do inferno eterno, porque parece que não acaba esse sofrimento quando nós continuamos a pedalar sem sair do lugar através dos nossos equívocos. Lembrando aí do poeta, na continuação da nossa reflexão, por mais que esteja errada essa vida, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Não é verdade? Só saúde e sorte. Quero voltar aqui para deixar bem claro, todos, por mais que estejamos equivocados, no vale dos erros, dos equívocos, ou não, acertando, nos esforçando, sendo proativos, todos, ninguém quer a morte no sentido da perca, porque a morte no sentido material existe só para o corpo, Nós não morremos, nós somos seres eternos.
indivíduos cósmicos evoluindo indefinidamente, mas ninguém quer a morte, ninguém quer a perda. Nós queremos sim saúde e sorte. Vamos lá. Tínhamos a compreensão do motivo da... Tenhamos então a compreensão do motivo da vida como oportunidade de crescimento para o bom e para o belo. Por mais nos pareça confusa, tudo tem um sentido. Esse momento, por que mais confuso? Por que mais confuso e difícil, desafiador é esse momento que nós estamos passando? Talvez não tenhamos tido um momento como esse em as nossas reencarnações anteriores, mas tem um sentido tudo isso. Tem um sentido de aprendizado, de resgate. A humanidade caminhava a passos largos para o completo desequilíbrio, para a banalização dos valores. Então, Deus, na sua sabedoria imensa, nos permite um despertador. E esse momento que nós estamos passando, nada mais é do que esse grande despertador que Deus permitiu, não a mim, não a você, mas a toda a humanidade que necessitava. Todos estamos adoecidos, como Jesus coloca, ele veio para os adoecidos, não veio para os sãos. E nesse momento, então, nós mais uma vez refletimos no porquê da vida. Por que está acontecendo tudo isso? Será que nós precisamos redimensionar os paradigmas, rever os valores, caminhar alguma coisa diferente? Essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo para que realmente nós possamos mudar alguma coisa no nosso interior. Não vamos mudar, ou não adianta mudar alguma coisa de fachada. Precisamos mudar verdadeiramente alguma coisa na nossa vida interior diante desse tamanho dia de escola, que já vão para quase 2 anos, o evento dessa enfermidade terrível, que foi permitida porque nós necessitamos dela. Olha só que coisa interessante. Nós todos precisamos ainda dessa prova. Leis sábias governam tudo e todos. Então Deus não está sendo injusto, Deus não está castigando ninguém. Através desse momento, Deus está sabendo que está fazendo o melhor por todos nós. Ele governa tudo e todos. Muito bem. Como dizia ainda o poeta, e a pergunta roda, porque nós estamos confusos nesse momento. E a pergunta está na nossa cabeça. Meu Deus, o que está acontecendo? E a pergunta roda, e a cabeça gira. E eu fico, então, olha que colocação extraordinária. E eu fico com a pureza da resposta das crianças. As crianças que não entendendo muito bem tudo isso aí que está acontecendo, o que estão vendo? Estão vivendo a vida. Porque para elas a vida é bonita. E é bonita. Olha que colocação extraordinária que esse indivíduo recebeu de um espírito luminar na hora que grafou esses versos dessa música. Muito bem. Viver é o desafio extraordinário para o nosso crescimento. Representa a metamorfose bendita nessa transformação sobre do aprendizado infinito. Quer dizer, nós fazemos as nossas escolhas, e aí essas escolhas geram imensas e inúmeras consequências, e nós vamos então experimentando o resultado de tudo isso e aprendendo infinitamente. E sabedores, cada dia mais, que tudo depende de nós mesmos, não é do outro. A nossa felicidade ou a nossa felicitação depende de cada um de nós, não depende do outro. Eu quero casar com fulana porque eu serei feliz, lê do engano. Eu quero comprar aquele carro bonito porque eu serei feliz, lê do engano. Eu quero construir aquela casa dos sonhos
porque eu serei ledo, engano. Tudo isso são as coisas da forma, da transitoriedade. Agora eu quero estar em paz, quero conquistar a minha paz, através, consequência das minhas escolhas. Aí sim, aí eu estarei com certeza conquistando sobre mim mesmo, alcançando os verdadeiros valores que nos darão, com certeza, essa condição para que a vida se torne cada vez mais bela, mais plena de felicidades. Eu não coloquei aqui felicidade no termo singular como conclusivo, mas felicidades, porque a felicidade não pode estar pronta, ela não pode ser alguma coisa pronta. Ou seja, cada dia nós vamos conquistando mais e mais felicidades, até uma planificação imensa, que ainda não é o fim, que ainda continuaremos caminhando infinitamente. Então a vida se torna cada vez mais bela, mais plena de felicidades, consequência das minhas escolhas, consequência da experimentação, da consequência dessas escolhas. Olha que coisa interessante. Então, meus irmãos, como dizia ainda o poeta, quase encerrando, essa música extraordinária, viver é não ter vergonha de ser feliz. Ou seja, as pessoas não precisam ser ricas, não precisam ser poderosas, não precisam estar como expoentes para estarem felizes. Não, na simplicidade das pequenas coisas e muitas vezes da subalternidade do meu ser, eu posso ser feliz, eu não preciso ter vergonha para isso, né? Porque a felicidade não está dimensionada ou parametrizada na quantidade de nada, mas na qualidade daquilo que nós podemos sorver. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, nós somos, olha que colocação importante, nós somos eternos aprendizes, porque nós somos seres eternos, evoluindo sempre, sempre e sempre. Então somos eternos aprendizes do universo. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor, você sabe, eu desejo, você deseja. A vida poderia ser bem melhor, mas ela está o melhor possível de acordo com a minha necessidade evolutiva, ou o meu nível evolutivo. Mas na sequência, tendo essa condição de vida melhor e melhor. Eu não sei se para vocês saiu a tela da nossa gravação. Johnny, me ajuda? Oi, Johnny? Podemos dizer... Oi, Johnny? Caiu aí, mas nós vamos... Aí, voltamos. Muito bem. Então, quando diz que a vida vai ser melhor, é porque nós estamos trabalhando tudo isso. É porque nós estamos criando condições para que isso ocorra. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Muito bem. Na sequência, nós poderíamos dizer, para encerrar, que Deus nos abençoe para termos cada vez mais sabedoria,
sobre as nossas escolhas, que são o que determina o nosso futuro. Não é o outro, não é a pessoa, não é a coisa, são as nossas escolhas. Que Deus nos abençoe para termos a sabedoria mais plena possível, para que então o nosso futuro seja, como consequência das nossas escolhas, o melhor possível. Muito bem, eu queria agradecer vocês pela paciência e queria deixar vocês com essa música extraordinária, com essa melodia iluminada, que através do Gonzaguinha vocês vão ouvir agora na voz do nosso querido Zé Ramalho. Muito obrigado e um grande abraço a todos.